E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar continuidade à aula de propriedades mecânicas e materiais poliméricos, né? Como sempre, não se esqueçam de pegar papel e caneta, anotar todas as dúvidas e sempre me procurar para poder conversar, esclarecer dúvida ou mesmo expressar a opinião de vocês sobre esse conteúdo. É muito importante para o desenvolvimento da disciplina e crescimento de cada um de vocês, né? A abordagem de hoje, né, nessa segunda etapa, a gente vai falar sobre os mecanismos de deformação e de fratura em materiais poliméricos, né? E por que isso é importante, né? Por que estudar esses mecanismos de deformação e fratura são aspectos importantes na formação de profissionais que atuam em materiais poliméricos? Eu acho que aqui fica bem claro, né? Há vários produtos poliméricos que a gente tem aí no mercado vão ser constituídos de materiais poliméricos no estado sólido e vão invariavelmente depender da sua resposta às solicitações mecânicas quando em serviço. Né? Então a gente pode ter exemplo, por exemplo, desde uma cadeira, né? Ela tem que suportar, ela vai ter várias normas técnicas que vão definir qual que é a carga que ela deve suportar, né? Para evitar falha em serviço, por exemplo, ali a cadeira quebrar, a pessoa cair num bar, a própria mesa em si e diversos outros materiais poliméricos. Alguns materiais poliméricos vão ter algumas exigências mecânicas mais específicas, né? Tipo sacolas plásticas, elas têm que atender normas técnicas, sacolas de lixo têm que atender norma técnica de desempenho mecânico. Em alguns casos eles vão ter exigências bem rigorosas, né? Em aspectos tecnológicos, aplicações de alto desempenho. Então, se a gente for parar para pensar aí, desempenho mecânico de materiais poliméricos na indústria aeronáutica, na indústria aeroespacial, ali a exigência é bem minuciosa, né? E aí, para poder falar sobre quais são esses possíveis mecanismos de deformação e de fratura em materiais poliméricos, eu queria começar relembrando vocês sobre os estados físicos que os materiais poliméricos vão poder se encontrar, né? Em quais estados físicos eles vão poder se encontrar aí e como que a gente faria essa analogia. Tem essa imagem aqui que ela é obtida do livro-texto da disciplina, né? Que ela faz uma relação entre a resposta mecânica, né, do meu material polimérico aqui, o estado físico do meu material polimérico, na verdade, quando comparado em relação à sua massa molar e a temperatura a qual está submetendo o ensaio. A gente vai ver ao longo do conteúdo de hoje que a temperatura é um aspecto muito importante para se entender os diferentes mecanismos pelos quais o material polimérico vai conseguir se deformar, o que justifica, inclusive, a grande variedade que a gente pode observar de respostas mecânicas em materiais poliméricos. Aí, como assim grande variedade, né? A gente tem aí na classe dos materiais poliméricos, por exemplo, os termofixos, né, que são extremamente rígidos. Vamos pensar ali, por exemplo, o cabo de uma panela, né, aquele cabo de termofixo ali da panela, ele basicamente não consegue se deformar quase nada. A gente tem junto também ali a sacola plástica, né, os materiais poliméricos termoplásticos aí, né, então tipo polietileno, por exemplo, que tem uma excelente capacidade de deformação. A gente vai ter também no mesmo conjunto aí de classe de materiais o policarbonato ou o poliestireno, né? Que se a gente for imaginar lá uma placa de policarbonato, né? Que é esse toldo que o pessoal usa na construção civil, um exemplo. Ou, em alguns casos, lentes de óculos. Em todos esses casos, ele tem uma baixíssima capacidade de deformação. E, em contrapartida, a gente tem também, junto na mesma classe de materiais poliméricos, os elastômeros, né? Que aí a gente vai ter ali, por exemplo, a borracha natural, né? Então, pensar um balão de festa ali, tem uma capacidade de deformação gigante, né? Chegando aí a 600, talvez 1000% de deformação elástica, né? E aí, isso mostra, então, para nós que os diferentes materiais poliméricos vão poder apresentar
comportamentos específicos em deformação, né? E aí isso aí vai estar associado a esses estados físicos que a gente vai falar agora, e a gente vai ver que vai ser uma função basicamente, e aí eu vou tentar trazer essa mensagem no conteúdo de hoje, vai ser uma função basicamente da capacidade de movimento molecular, né, macromolecular. Então, as diferentes formas pelas quais o material polimérico consegue se deformar, o que vai garantir essas respostas muito variadas dos produtos poliméricos aí, elas vão estar ligadas intimamente à mobilidade macromolecular, né? O quão fácil é daquela macromolécula se mover. E aí, claro, então por isso que tem essa relação aqui dos estados físicos com temperatura e massa molar, porque para materiais poliméricos, né, a gente sabe que o aumento da temperatura leva a uma maior capacidade de movimento da macromolécula. Isso é extremamente importante em materiais que apresentam elevada massa molar, né, porque eles têm uma tendência à inércia muito grande. Então, aumentar a temperatura e garantir essa mobilidade vai acabar alcançando características, né, de produtos poliméricos bem específicas, né, que tenham uma grande capacidade de deformação. E, óbvio, também a gente vai ter um efeito da massa molar, né, que aí é uma relação que a gente pode fazer também, né, como tem a ver com mobilidade, cadeias muito maiores vão ter uma capacidade de se mover muito menor em comparação à redução da massa molar. Tanto é que nessa imagem aqui obtida do livro Texto da Disciplina, a gente consegue ver que quando a gente tem materiais com baixa massa molar, né, a gente o material vai apresentar uma configuração de um sólido cristalino a baixas temperaturas, né? Aí por que ele vai ser um sólido cristalino a baixas temperaturas? Porque se eu abaixar a temperatura suficiente para que eu fique abaixo da temperatura de fusão do meu material de baixa massa molar, ele vai conseguir se cristalizar, né? As moléculas, como elas têm baixa massa molar, elas conseguem se empacotar relativamente fácil e com isso dá origem a sólidos cristalinos, né? Se eu aumentar a temperatura acima da temperatura de fusão, eu passo a ter o que agora, né? Eu passo a ter uma molécula de baixa massa molar, né, no estado líquido. Agora, o que acontece quando eu aumento a massa molar da minha molécula orgânica? A gente vê que, no caso dos materiais poliméricos, o aumento da massa molar, né, alcançando aí a ordem de grandeza das cadeias poliméricas, aí, ela vai dificultar o processo de cristalização. Por quê? Agora eu já não consigo mais organizar tão facilmente, né? Invariavelmente a gente vai sempre ter, nesses casos de alta massa molar, que é o caso do material polimérico, regiões amorfas, né? Então, mesmo que o material polimérico consiga se cristalizar, ele nunca vai conseguir se cristalizar por completo, né, nas técnicas convencionais aí que a gente tem no dia a dia, né, nas condições padrões que a gente consegue ver no dia a dia. E aí, com isso, a gente teria a configuração de um material polimérico semicristalino com aumento da massa molar, né? Então, e aí, claro que a gente vai fazer a analogia aqui com o movimento, que foi o que eu falei, que é uma característica da cadeia macromolecular muito importante para se entender os mecanismos de deformação. Um sólido cristalino, como num sólido cristalino as moléculas estão muito próximas umas das outras, né? Estão bem empacotadas, e esse nível de energia intermolecular, né, entre uma molécula e outra é muito intenso, a capacidade de movimento delas é muito reduzida, né? Elas não têm uma tendência a se mover tão fácil. Com isso, a capacidade de deformação também de um cristal é bem menor. Agora, quando eu tenho um material polimérico, e aí ele vai, né, ter essa composição aí, sendo aí uma massa, apresentando uma massa molar, onde ele se configure numa configuração de um
produto semicristalino, as regiões amorfas, que são aquelas onde as macromoléculas não têm ordem espacial bem definida, né? Então elas não estão ali na configuração de um cristal. Essa região amorfa ela vai ter uma maior mobilidade, né? Por quê? Essas energias de interação intermacromoleculares, né? Elas são menores do que num cristal. Então isso facilita a capacidade de movimento da região amorfa, o que vai garantir uma maior capacidade de movimento e, consequentemente, uma maior capacidade de deformação. Aí, isso do ponto de vista de massa molar. E do ponto de vista de temperatura, né? Quais são os estados que a gente pode observar? Bem, se eu ter um material polimérico, então, vamos pensar um material polimérico aí semicristalino, né? Se eu tiver abaixo da temperatura de transição vítrea, né? Então seria aquela região onde o material polimérico as cadeias não apresentam mobilidade, né? As cadeias não têm energia suficiente para se mover. Então, do ponto de vista energético, abaixo da temperatura de transição vítrea, eu não consegui fornecer energia suficiente para que segmentos moleculares da minha cadeia polimérica consigam se mover. Nesse caso, a gente vai falar o que então? Que a região amorfa, mesmo ela tendo essa menor intensidade de energia de interação intermacromolecular, né, ela não consegue se mover, porque ela não tem energia suficiente. E aí, com isso, então, a gente diz que esse material polimérico ele se encontra no estado vítreo, né? Agora, quando eu falo esse material polimérico, né, eu estou me referindo a essa fração amorfa. Por quê? A fração cristalina ela já não teria mobilidade mesmo acima de TG, né? A região cristalina, ela não, mesmo que eu fornecesse energia, ela não conseguiria se mover, fornecer energia, claro, somente acima de TG que eu estou falando, um pouco acima de TG. Ela não conseguiria se mover como a fase amorfa. Então, os estados, então a gente teria então os dois primeiros estados vítreos aqui, os estados físicos, né? O estado cristalino e o estado vítreo. E aí, o que seria esse estado borrachoso, né? Que a gente consegue observar em alguns materiais poliméricos semicristalinos aí, ou amorfos, né? Esse estado amorfo, esse estado borrachoso, ele vai ser configurado por essas frações amorfas acima da temperatura de transição vítrea. Por quê? Aí agora essa fração amorfa ela vai conseguir se mover, né? Ela vai conseguir ter energia suficiente para se mover, e aí agora se eu aplicar, por exemplo, uma tensão mecânica, ela vai conseguir pegar aquela energia associada à tensão mecânica e se movimentar, né? O que vai configurar para nós a nível macroscópico num processo de deformação. E aí a gente diz então que a gente se encontra no estado borrachoso, né? Agora, se eu aumentar bastante essa temperatura, né? Aí o que vai acontecer? Eu vou chegar a um ponto onde eu vou superar a temperatura de fusão do meu material polimérico, e aí lembrando que temperatura de fusão só é definida para regiões cristalinas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Região amorfa do meu material polimérico não consegue fundir, né? Ela não tem capacidade de fusão, somente a região cristalina. E aí, se eu conseguir, então, alcançar uma energia suficiente, né? Vamos pensar lá, então, somente na região cristalina. Se eu alcançar uma energia suficiente para conseguir destruir essas interações intermacromoleculares, né? Ou seja, eu estou reduzindo aquelas interações fracas ali entre as moléculas poliméricas no interior do cristal, eu vou desfazer esse cristal, né? Eu vou desfragmentar esses cristais poliméricos. E aí, com isso, eles vão passar para um estado extremamente fluido, né? Que seria definido para a gente aqui como um estado viscoso, né? E aí ele vai conseguir escoar como um líquido, né? Vai ter essa capacidade de escoamento aí como um fluido.
E então seriam esses os 4 principais estados físicos dos materiais poliméricos e sua relação com massa molar e temperatura. Lembrando que aqui eu já comecei a tentar criar essa relação, esse raciocínio entre temperatura, massa molar e mobilidade macromolecular, né, que vai ser um aspecto muito importante para a gente entender mecanismos de deformação em materiais poliméricos. Beleza? E aí, um ponto importante também que eu queria comentar antes de iniciar os mecanismos de deformação seria a gente fazer uma relembrança, né, fazer uma releitura de um gráfico, né, de um diagrama tensão, deformação, né? Aí como que a gente vai obter esses diagramas tensão versus deformação para materiais poliméricos? Através dos ensaios mecânicos. Aí a proposta aqui de se discutir esses mecanismos de deformação entendendo que todos vocês já têm uma certa familiaridade com um diagrama tensão-deformação conforme esse que está apresentado aqui para vocês hoje. E aí esse conceito que eu acredito que vocês já têm, vocês conseguiram absorver ele a partir de outras disciplinas dos cursos que vocês fizeram, como, por exemplo, ciências dos materiais, ensaios mecânicos, mecânica geral e várias outras disciplinas aí que usam, né, desses conceitos e acabam discutindo e exemplificando esses diagramas tensão-deformação. Então, só para lembrar, né, a gente tem aí num diagrama tensão-deformação uma região onde existe uma certa relação constante entre a tensão e a deformação, né? Então aqui a gente vai ver mais ou menos uma região linear, né? E aí essa região linear vai apresentar essa relação constante aí entre tensão e deformação, que a gente chama de módulo de elasticidade. Esse módulo de elasticidade, ele é uma medida, né, do grau de rigidez do meu material polimérico. Ou seja, quanto maior o módulo de elasticidade do meu material polimérico, né, quanto maior foi essa inclinação aqui da região elástica, né, da região linear aqui, maior vai ser a rigidez do meu material. E aí o que isso quer dizer, né? Eu tenho uma maior rigidez. Quer dizer que ele vai gastar uma maior quantidade de energia. Se a gente fazer uma analogia de energia com tensão, né? Que aí eu estou querendo, a tensão tem a ver com a força, então eu estaria dizendo que eu gastaria uma maior quantidade de força, de maior quantidade de energia, para deformar num mesmo delta né, a mesma quantidade, valor unitário aqui de deformação, o meu corpo de prova, né? Então quer dizer que eu teria aqui um aumento dessa inclinação, né? E aí, eu já falei aqui, nessa região aqui, ela é dita como uma região de deformação reversível, né? A gente entende que até esse ponto definido como limite de escoamento, o material polimérico ele vai conseguir sofrer uma deformação reversível, que vai ser aquela onde, quando eu aplicar a tensão, meu material polimérico vai conseguir pegar o valor da energia associada àquela tensão mecânica e vai absorver completamente o valor daquela tensão. Então ele absorve basicamente 100% da energia associada à tensão mecânica aplicada. E aí quando eu removo a tensão, né, então quando eu solto o meu corpo de prova, ele consegue recuperar a sua posição original, apresentando então um valor de deformação aí nulo, né, não se deformou nada. Então a gente diz que essa região aqui é a região de deformação reversível, ou seja, a região de deformação elástica, né? Lembrando que alguns materiais poliméricos, né, e aí a gente pode ver isso aí até em outras disciplinas, eles não apresentam somente o mecanismo de deformação elástica, né? Linear. A gente vai ver que em alguns casos a deformação elástica ela vai ser na região reversível aqui não linear, né? Inclusive hoje a gente vai ver alguns exemplos.
E aí, após alcançar esse limite de escoamento, que vai ser essa região que vai separar a faixa, né, de comportamento do meu material polimérico que é reversível da faixa que é irreversível, ou seja, uma deformação plástica, é isso que seria a definição de limite de escoamento. Para material polimérico aqui, ele vai ser definido como esse ponto de máximo, né? Normalmente os materiais poliméricos eles vão apresentar esse ponto de máximo aqui, né? Agora lembrando que existem outras formas de se determinar limite de escoamento para materiais em geral. Aí em alguns casos considera-se 0,2% da deformação, né? O valor de tensão em 0,2% de deformação e tem várias outras metodologias aí, né, para se determinar. A gente vê que nesse ponto de onde a gente começa a ter a formação de deformação plástica aqui, a gente vai observar uma queda no valor da tensão, né? Essa queda aqui ela é esperada, né, para alguns materiais poliméricos, porque nesse ponto de deformação, de início de deformação plástica, que ou seja irreversível, né, eu vou ter a configuração da formação de uma estricção no meu corpo de prova, né, ou seja, um empescoçamento, né, eu vou ter um processo onde vai ocorrer uma deformação plástica localizada, né, num dado ponto. Então seria basicamente uma dada região específica do meu corpo de prova, ela vai conseguir começar a se deformar mais do que outras regiões do corpo de prova, né? Então está apresentando com isso então um processo onde a gente consegue evidenciar uma deformação plástica ali localizada. E aí, quando se ocorre esse processo de deformação plástica localizada, o que vai acontecer, né? A gente vai ter uma redução na área do meu corpo de prova, né? Naquele ponto. E aí, como eu tenho uma redução na área e a tensão é igual a força sobre área, né? Para mim poder conseguir manter esse processo de deformação constante durante o ensaio mecânico, né? Que é o que assim que o equipamento opera, eu acabo tendo consequentemente então um valor de tensão, né? Para conseguir manter constante esse processo de deformação, né? Um processo onde eu estou deformando uma quantidade igual, né? Uma velocidade, a mesma velocidade ali ao longo do tempo. E aí, após a estabilização, eu entro numa região aqui que a gente chama de cold drawing, ou estiramento a frio. Nem todos os materiais poliméricos vão apresentar essa região aqui de cold drawing, que é basicamente um diagrama tensão-deformação. A gente consegue visualizar ela, né, nessa região onde a gente consegue observar uma relação praticamente constante, né, uma relação constante entre tensão e deformação. Então, basicamente, a tensão, o que eu estou querendo dizer é que a tensão durante o mecanismo de cold drawing aqui, ela não varia com o aumento da minha deformação. Até que no fim, né, eu vou ter um ligeiro aumento aqui na minha tensão, aí a gente vai até explicar por que isso acontece, e chegando na ruptura do nosso corpo de prova, né? Essa seria um exemplo clássico, né, de um diagrama tensão-deformação para materiais poliméricos, né? Lembrando que nem todos eles vão ter esse comportamento, né? A gente vai conseguir evidenciar esse perfil desse diagrama tensão-deformação aqui característico, né? Vai ser em alguns casos, a gente vai até ilustrar. Agora, todos os materiais poliméricos vão ser iguais? Não, né? A gente vai ver, inclusive, por exemplo, em algumas condições, alguns materiais poliméricos, dependendo de características da própria estrutura polimérica, né? Então, tipo de monômero, né? Massa molar, índice de polispersividade, cristalinidade, isso tudo vão ser características que vão afetar esse meu diagrama tensão-deformação, né? E visualmente, e olhando do ponto de vista prático, né? Vão afetar a resposta macroscópica de um produto polimérico meu quando submetido à tensão. Então a gente vai poder observar, por exemplo, variação
no modo de elasticidade, ou seja, na rigidez, né? Sendo que a gente pode ter, por exemplo, materiais que sejam extremamente mais rígidos do que outros, né? E aí o que isso quer dizer, né? Por exemplo, um material muito mais rígido, ele gastaria muito mais energia para se deformar no mesma ordem de grandeza do que um material menos rígido, né? Que gastaria uma quantidade de energia bem menor para se deformar a mesma quantidade. A gente também vai poder observar variações no limite de escoamento, né? Diferentes materiais poliméricos aí vão poder apresentar valores de limite de escoamento diferentes, né? Que vai ser aquele ponto de máximo. E a região de cold drawing também vai ser diferente. Alguns materiais vão poder, dependendo da sua capacidade de mobilidade, né, se deformar aqui em cold drawing de forma bem mais significativa do que outros. Alguns, aquele aumento na final, na minha tensão, vai ser maior do que em outros casos. Então, assim, isso vai acabar garantindo uma versatilidade de comportamento mecânico para os materiais poliméricos, né? O que chama muita atenção do setor produtivo para várias aplicações, né? Essa possibilidade dos materiais poliméricos terem comportamentos muito diferentes uns dos outros, né? Aí, só lembrando, né? Quando eu estiver na região elástica, então a deformação é reversível, né? Ela acaba sendo uniforme por todo o corpo de prova. Quando eu ultrapasso o limite de escoamento, eu posso ter a formação de uma estricção, que vai ser uma região de deformação localizada, né? Que a gente chama estricção ou pescoço, né? O termo não técnico, né? Adotado aí aqui no Brasil é de pescoço, né? Ou empescoçamento. E aí, durante a região de cold drawing aqui de estiramento a frio, a gente vai ter esse aumento, né, do comprimento da minha estricção, né, até chegando num ponto onde o meu material vai sofrer sua ruptura. Beleza? E aí, esse mecanismo, né, esse processo de cold drawing, aquela região que eu apresentei para vocês, ela é um dos mecanismos possíveis para se explicar resposta mecânica de materiais poliméricos. Agora, nem todos os materiais poliméricos apresentam essa capacidade de estiramento a frio. Qual característica, né? Quando a gente vai conseguir definir que o material polimérico consegue se deformar através do mecanismo de estiramento a frio, né? Quais são as características da minha macromolécula que vão garantir que ela consiga se deformar por esse mecanismo de cold drawing? Bem, esse mecanismo ele basicamente vai ser observado em materiais poliméricos semicristalinos ou amorfos, né? Quando a sua fração amorfa se encontrar acima da temperatura de transição vítrea. E aí, por que isso é importante? Vamos lá. Vamos imaginar que eu pegue um material polimérico, né? Se a gente lembrar lá da teoria de polímeros no estado sólido, eu vou ter as regiões cristalinas, né? E entre as lamelas cristalinas eu vou ter uma região aqui totalmente amorfa, não é? Quando eu aplicar uma tensão, né, uma solicitação mecânica nesse material polimérico aqui, o que a gente vai conseguir observar na região do estiramento a frio, né, do cold drawing, né, porque é esse mecanismo que a gente está abordando agora. Essa região amorfa, como ela se encontra acima da temperatura de transição vítrea, ela tem energia suficiente para conseguir se mover, né? Ela vai conseguir se mover. Como ela consegue se mover, ela vai começar a pegar aquela energia mecânica que ela está sendo submetida e vai conseguir converter ela em movimento macromolecular, né? E aí, com isso, essa região amorfa aqui vai começar a se orientar no sentido da solicitação mecânica. Aí olha que coisa interessante. Como a região amorfa, né, ela é um emaranhado polimérico ali, né, que ocupa um determinado volume no espaço, ela apresenta uma grande capacidade de deformação porque ela tem essa minha macromolécula toda enovelada que vai começar a se desanovelar, né, a se orientar no sentido da solicitação.
E aí, caso eu tivesse abaixo da temperatura de transição vítrea, ela não teria energia suficiente para conseguir se mover, e aí com isso, então, ela não seria capaz de sofrer esse mecanismo de estiramento a frio, né, que está associado a essa capacidade de movimento aqui, ligada à temperatura de transição vítrea. E olha para vocês verem, essa grau de orientação, né, da região amorfa aqui, ele é tão intenso durante esse processo de estiramento a frio, de cold drawing, que ele pode levar, inclusive, a cristalização polimérica, né, que a gente chama de cristalização sob tensão, porque eu começo a orientar tanto as cadeias no sentido da solicitação mecânica, né, essa região amorfa das cadeias poliméricas, que elas vão começar a ter uma maior facilidade para sofrer processos de cristalização. E aí, então, a gente chama esses mecanismos de cristalização sob tensão. Né? Então, quais seriam exemplos de materiais poliméricos que são semicristalinos ou amorfos, né? E que conseguem se deformar por estiramento a frio? Basicamente, qualquer um deles, desde que a gente esteja em temperaturas muito superiores à temperatura de transição vítrea durante o meu ensaio mecânico. Agora, se a gente pensar no dia a dia, né? Eu fiz uma cadeira, né? Eu fiz uma cadeira de praia e aí eu empreguei ali polipropileno, né? Na temperatura do dia a dia, né? Como que eu vou saber se esse material polimérico consegue se deformar por estiramento a frio? Olhando a temperatura de transição vítrea dele. Se a temperatura de transição vítrea do polipropileno for bem abaixo da temperatura ambiente onde a gente for usar essa cadeira, ele vai conseguir se deformar por estiramento a frio. Se não, não, né? Aí eu tenho até um exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui, bem legal, de estrutura-propriedade, que é esse caso do ensaio mecânico para o polietileno de alta densidade e polietileno de baixa densidade. Então, aqui eu tenho corpos de prova de polietileno de baixa densidade e corpos de prova de polietileno de alta densidade. Né? Então, se a gente fazer uma associação, vocês vão conseguir perceber que o polietileno de baixa densidade, a gente tem uma expectativa de que ele consiga se deformar bem mais do que o polietileno de alta densidade, né? Então, o polietileno de baixa densidade consegue se deformar bem mais que o polietileno de alta densidade. Por que isso acontece? O polietileno de baixa densidade, ele apresenta ramificações, e essas ramificações vão dificultar o processo de cristalização. Com isso, então, eu vou ter uma maior quantidade de regiões amorfas. O polietileno de baixa densidade ou de alta densidade, ele tem uma temperatura de transição vítrea bem abaixo da temperatura ambiente. E aí, como ele tem essa temperatura bem abaixo da temperatura, ele tem essa temperatura de transição vítrea bem abaixo da temperatura onde a gente está fazendo a solicitação mecânica, e esse material polimérico aqui, que é o polietileno de baixa densidade, ele vai conseguir se deformar bastante porque ele tem uma fração amorfa bem maior quando comparada com o polietileno de alta densidade. Não é? Então a gente vê lá que o corpo de prova consegue se deformar bem mais quando a gente compara isso com polietileno de alta densidade. Exemplos de produtos de polietileno de alta densidade, frasco de shampoo. Exemplos de produtos de polietileno de baixa densidade, sacola plástica de supermercado, né? E aí, o que vai acontecer se a gente pegar esse corpo de prova de polietileno de baixa densidade e aplicar uma certa solicitação mecânica em tração, né? A gente vai ver que ele vai conseguir, então, se deformar usando o mecanismo de estiramento a frio,
porque a gente está numa temperatura do ensaio mecânico, né, bem superior do que a temperatura de transição vítrea desse material polimérico, e como a fração amorfa dele é grande, então ele tem bastante fração amorfa para conseguir absorver aquela energia mecânica que a gente estiver aplicando no corpo de prova, né? Então ele vai ter bastante região amorfa para poder absorver aquela energia mecânica que a gente está aplicando no corpo de prova e com isso se deformar bastante, né? É isso que é o esperado. Já o polietileno de alta densidade, né, quando a gente fazer a sustentação mecânica, a ideia é que como ele tenha uma baixa fração amorfa aqui, né, uma baixa quantidade de fração amorfa, mesmo essa fração amorfa se encontrando bem acima da temperatura de transição vítrea, como ela é muito pouca, ela não vai gerar grandes deformações nesse material polimérico, né? A gente pode ver ali, ó, tem-se então a região de deformação elástica, né, seguida do processo de empescoçamento, né? A gente vai conseguir observar aqui o empescoçamento, e aí, a partir desse empescoçamento aqui, a tensão é constante, até que no final tem uma elevaçãozinha na tensão e, consequentemente, a fratura do nosso corpo de prova. Esse processo não é observado no polietileno de alta densidade, né? Porque ele não vai conseguir, ele não vai apresentar essa fração amorfa alta o suficiente para ocorrer. Então, ele vai fraturar de forma bem mais frágil, né? E aí, o que aconteceria então se a gente pegasse esses materiais poliméricos e fizesse a mesma solicitação mecânica, só que agora numa temperatura abaixo da temperatura de transição vítrea, né? Como que a gente poderia fazer isso? A gente poderia colocar eles dentro de um frasco com nitrogênio líquido, aí a gente ia reduzir a temperatura para abaixo de menos 120 graus Celsius, com certeza, a gente chegar aí menos 140, menos 150 graus Celsius, talvez. Então a gente estaria abaixo da temperatura de transição vítrea e agora a região amorfa não tem mais capacidade de movimento. Então com isso, nem o polietileno de baixa densidade, que tem uma grande região amorfa aqui, né, tem bastante região amorfa, ia conseguir se deformar através do mecanismo de cold drawing. Então ele ia perder essa capacidade de estiramento dele, né? E se a gente fizer o mesmo ensaio com o polietileno de alta densidade agora, a gente vai ver que ele não vai se deformar quase nada, o que já era basicamente esperado, né? Se nem o polietileno de baixa densidade conseguiu se deformar bastante numa temperatura abaixo da temperatura de transição vítrea, imagina o polietileno de alta densidade, né? E aí uma questão também que a gente pode pensar, né? Por que eu tenho esse aumento da tensão observada no final da região de cold drawing, né, de estiramento a frio? Porque quando a gente está na região final do cold drawing, do estiramento a frio, né, eu vou ter o que agora? As cadeias já estão todas orientadas e aí com isso eu vou ter uma contribuição muito alta na deformação das regiões cristalinas, né, que são extremamente mais rígidas do que as regiões amorfas, né, e aí com isso então eu vou ter o aumento da tensão necessária da energia necessária para se deformar um material polimérico. E aí, o que vai levar à ruptura, né? Uma heterogeneidade, uma falha de processamento ali, né? Então, tive uma bolha, uma trinca, enfim. Naquele ponto ali é que ocorre a minha deformação, né? E se a gente olhar, então, né, com base na temperatura de transição vítrea, a gente conseguiria definir, num dado ensaio mecânico, ali, quais materiais iriam conseguir se deformar por cold drawing. Então, por exemplo, o polietileno de alta densidade e o de baixa densidade, que está ali a temperatura de transição vítrea está por volta de menos 123, na temperatura ambiente, todos os dois conseguem se deformar por cold drawing. Mas lembre-se do exemplo que eu acabei de dar. Eu tenho que ter uma região amorfa significativa para que esse mecanismo de deformação por cold drawing seja observado numa determinada valor de tensão que eu estiver aplicando, né? Senão fica bem difícil a gente conseguir visualizar. No caso, por exemplo, do polipropileno, né?
que a TG dele agora já é por volta aí de -5, pode chegar até a 10 graus Celsius. Aí, pensando aqui no Brasil, aqui as temperaturas, elas vão impactar bastante. Por exemplo, se eu pegar um pote de polipropileno, né? E aí, exemplo de produto de polipropileno, pote de sorvete. Se eu pegar um pote de sorvete aí num dia de verão, né, e tentar tensionar ele, vocês vão ver que ele deforma bem fácil. Agora, se você ficar usando o pote de sorvete, né, armazenar ele no congelador da geladeira, que vai poder alcançar temperaturas aí abaixo de -5 graus Celsius, né? Tem geladeira que vai chegar a -15, talvez -18 graus Celsius. O que vai acontecer então com essa capacidade de deformação do meu material polimérico por cold drawing, né? Vai reduzir drasticamente, ele basicamente não vai conseguir deformar. E aí com isso ele vai acabar ficando um pouquinho mais rígido, e se você tentar tensionar ele nessa condição, ele vai sofrer uma fratura mais frágil. Tanto é que se a gente ficar guardando esses potes de polipropileno na geladeira por muito tempo, eles começam a fraturar frágil bem mais fácil, né? Agora, tem casos muito interessantes, por exemplo, o nylon 66, né? A temperatura de transição vítrea dele é 52 graus Celsius, então na temperatura ambiente, nós aí vamos pensar uns 25 graus Celsius, ele não consegue se deformar facilmente por cold drawing. Porém, se a gente plastificar ele, né, que é um conceito que a gente vai aprender mais na frente, vai ter uma aula sobre aditivação de materiais poliméricos, aí vocês vão entender o que é um plastificante. Ele vai conseguir reduzir a temperatura de transição vítrea dele para -15, e aí ele vai ter uma certa facilidade de se deformar por cold drawing à temperatura ambiente, né? Então tem vários casos aí que a gente pode ver e fazer uma analogia do desempenho do material polimérico, né, da sua propriedade com base na sua estrutura, né, com características estruturais, como por exemplo temperatura de transição vítrea. Agora, como eu falei para vocês, tem materiais poliméricos diversos, né? Eu citei lá o polietileno, mas se a gente olhar aí um diagrama tensão-deformação para o policarbonato, ou para o polimetilmetacrilato, ou para o poliestireno, a gente vai ver respostas bem diferentes, né? Capacidade de deformação um pouco menores, o policarbonato ainda deforma um pouquinho mais que o poliestireno, mas qualquer um dos três vai ter uma capacidade de deformação bem inferior à do polietileno de baixa densidade, por exemplo, né? E aí a gente poderia então explicar esses mecanismos de deformação através do cold drawing, né? Eles conseguem se deformar por cold drawing. Assim, na prática, eles até podem sofrer o mecanismo de cold drawing, né? O que acontece é que a gente separa os mecanismos, né, em alguns grupos para poder estudar, entender, interpretar os fenômenos que a gente observa. Porém, no dia a dia, é claro que eles vão poder ter comportamentos diferenciados. No entanto, esperar uma grande capacidade de deformação por cold drawing do policarbonato, por exemplo, é errado, né? Mesmo que a gente consiga ter alguma evidência experimental ali de deformação por mecanismo de cold drawing no policarbonato, por exemplo, isso seria mínimo, né? Quando comparado ao cold drawing observado no polietileno de baixa densidade. Então, para ilustrar então aqui, né, o primeiro mecanismo que a gente viu foi o cold drawing, e o segundo, que vai ser o do policarbonato, né, eu vou dar o nome para ele de mecanismo de bandas de cisalhamento. Aí eu estou tentando fazer uma analogia aqui, uma sequência com base na capacidade de movimento da minha macromolécula. No caso do policarbonato, ele não apresenta a temperatura de transição vítrea, né, muito inferior à temperatura de transição vítrea, onde a gente faz o ensaio mecânico, né? Onde a gente vai aplicar, por exemplo, um toldo. Então, por isso, considerar de forma significativa cold drawing para ele, esquece. O mecanismo esperado, então, é esse mecanismo de bandas de cisalhamento, né? Que é aquele na qual os polímeros apresentam uma capacidade de dissipação de energia associada à aplicação da tensão num dado corpo de prova polimérico. Então vamos pensar lá como que seria, né, microscopicamente bandas de cisalhamento. A gente teria então a região de deformação elástica, né, o limite de escoamento, e aí entraríamos
agora a partir do limite de escoamento, na região de deformação plástica, governada pelo mecanismo de bandas de cisalhamento. Essas bandas de cisalhamento, né, elas são observadas inclusive macroscopicamente como regiões de aproximadamente 45 graus, né, linhas, né, tracejadas aqui em aproximadamente 45 graus em relação à tensão mecânica aplicada, né? E por que isso aqui está acontecendo, né? Como que isso aqui está acontecendo? Primeiro, seguindo o nosso conhecido, né, nosso velho conhecido processo de transformação de fases, denominado nucleação e crescimento. O que se vê é que numa dada tensão ali, né, definida como limite de escoamento, a gente começa a ter a formação, a nucleação dessas bandas de cisalhamento no interior do nosso corpo de prova de policarbonato, por exemplo. E aí, à medida que esses núcleos de bandas de cisalhamento alcançam diâmetros críticos suficientes para se manter estáveis, eles vão começar a entrar na região de crescimento, né? E aí eu começo a ter a formação das bandas de cisalhamento por toda a extensão do meu corpo de prova. A formação dessas bandas de cisalhamento, né, ela é uma forma que o nosso material polimérico agora, né, nessa classe representada pelo policarbonato, nessa classe que consegue se deformar por bandas de cisalhamento, vai ser uma forma que o material polimérico vai usar para absorver aquela energia da solicitação mecânica e converter num tipo de movimento, né? É um movimento uma capacidade de movimento bem inferior quando comparado ao estiramento a frio, ao cold drawing. E aí, que tipo de material polimérico consegue sofrer essa deformação por bandas de cisalhamento, essa baixa capacidade de movimento? Normalmente vão ser materiais poliméricos que a gente vai ter então uma condição onde o ensaio mecânico está sendo realizado abaixo ou próximo à temperatura de transição vítrea, então a fração amorfa tem uma baixa capacidade de movimento, porém o ensaio mecânico se encontra próximo à temperatura de transição vítrea beta, né? que é aquela temperatura de transição vítrea associada à capacidade de movimento de pequenos grupos de átomos em cada mero polimérico, né? Então já não é mais aquela capacidade de movimento de segmentos de átomos de aproximadamente 50 átomos na minha macromolécula. E aí, então, como eu estou próximo a essa TG beta, eu vou conseguir ter esse movimento relativo desses pequenos grupos de átomos no meu mero, né? E isso vai levar a um processo de escorregamento local relativo entre as macromoléculas. Elas vão se escorregar, né? Cisalhar umas sobre as outras por causa dessa baixa capacidade de movimento. E aí um ponto importante desse mecanismo de deformação é que nesse caso o volume do material ele fica constante durante todo o mecanismo de deformação. Eu não tenho variação volumétrica. Então se eu pegar um corpo de prova de policarbonato, por exemplo, e fazer um ensaio mecânico, ele não vai ter uma variação no volume dele até que ocorra a fratura do corpo de prova. Não é? E aí, quais outros materiais poliméricos podem se deformar por mecanismo de banda de cisalhamento? Qualquer um deles, né, que apresente temperatura de transição vítrea beta próxima à temperatura do ensaio mecânico ou da solicitação mecânica que a gente está aplicando no nosso corpo de prova. E aí esse seria, então, o nosso segundo mecanismo de deformação. Então, recapitulando, primeiro, cold drawing, ou em português estiramento a frio. Segundo, bandas de cisalhamento. Em ordem, o cold drawing, a capacidade de movimento macromolecular é altíssima. Na banda de cisalhamento, a capacidade de movimento já é bem reduzida quando comparada ao primeiro caso, né? E aí a gente entraria agora num próximo mecanismo, né, que é o mecanismo de microfibrilamento ou crazing, né? Esse mecanismo ele é muito observado em poliestireno ou polimetilmetacrilato, por exemplo, os dois têm essa capacidade, né? Visualmente falando, a gente vai conseguir perceber esse microfibrilamento
como a formação de microfissuras perpendiculares à direção da solicitação mecânica. Então, se a gente aplicar uma tensão mecânica num corpo de prova, por exemplo, tensão de tração, o que a gente vai ver vai ser de forma perpendicular a formação dessas microfissuras, né? E vai ver umas linhazinhas branquinhas. Normalmente régua de poliestireno, quando ela está quebrada, a gente consegue ver ali essas regiões branquinhas ali perpendiculares à região da fratura, né? É um exemplo. A capacidade de movimento aqui agora, gente, é tendendo a zero, né? O material polimérico quase que não consegue se deformar nada. Tanto é que a gente vê ali uma região elástica linear, né? E aí logo em seguida ele já fratura, né? Porque aí agora eu já nesse caso dos materiais poliméricos que sofrem deformação por microfibrilamento, essa capacidade de deformação deles associada à sua mobilidade está muito limitada, porque eu já não tenho mais capacidade de movimento de nenhuma fração amorfa. E olha que interessante, né? O poliestireno ele chega a ser um material 100% amorfo, né? Então, assim, apesar dele ter essa fração amorfa, como ela não consegue se mover, né, eu estou muito abaixo, então, por exemplo, temperatura de transição vítrea do poliestireno é 100 graus Celsius, a gente vai fazer o nosso ensaio mecânico aí a 30 graus Celsius num dia aí de verão, eu estou muito abaixo da temperatura de transição vítrea. Então, a capacidade de movimento da fração amorfa, mesmo que ela signifique 100% do nosso corpo de prova, é tendendo a zero. E aí, com isso, então, ele vai se deformar somente através da formação desses microfibrilamentos, né? E aí, como que vai ser essa dissipação de energia, né? Essa dissipação ela vai ocorrer através da formação dessas microfissuras ou microfibrilamentos. Aí eu quero chamar uma atenção o seguinte: microfissura é diferente de trinca, não é? Porque a trinca ela é um espaço vazio, unicamente espaço vazio. Então eu gerei uma trinca no meu material polimérico. No interior da trinca não tem nada, não é? Não tem nem nada de material polimérico ali. Já na microfissura, ela vai lembrar a trinca, né? Porém ela vai ter, ligando um ponto ao outro, cadeias poliméricas, né, emaranhados de cadeias poliméricas que vão conseguir unir uma região da trinca à outra. Nos slides que eu adoto na aula, eu coloco uma imagem, né, para representar essa microfissura ou microfibrilamento, porém ela não, assim, ela é só visual, ela não é real, né? A gente não conseguiria com um microscópio eletrônico de varredura enxergar uma cadeia polimérica, né? Mas se a gente tivesse um microscópio capaz de ter uma resolução desse nível, a gente veria algo desse tipo, né? Uma trinca, porém ligando uma ponta ao outro da trinca, várias cadeias poliméricas. E aí, nesse caso aqui, diferente da técnica de deformação por bandas de cisalhamento, eu tenho variação volumétrica do meu material polimérico, porque aí agora eu comecei a gerar esses espaços vazios ali no interior. E aí, visualmente tem, então, a variação volumétrica, né? E mais uma vez, recapitulando, trinca é diferente de microfissura ou microfibrilamento, viu? É bastante diferente e assim, uma microfissura ou um microfibrilamento, né, no momento que ele foi formado lá no poliestireno devido à solicitação mecânica, e isso aí, e a gente consegue observar isso num gráfico de tensão-deformação, porque o poliestireno tem sim uma região de deformação plástica, né, irreversível, porém ela é muito pequena, mas tem. Por que ela é muito pequena? Porque se a gente continuar aplicando tensão, no momento em que foi formada as microfissuras, como a única coisa que está ligando uma região da trinca a outra são cadeias poliméricas, elas vão se romper rapidamente, né, e aí se configurar numa trinca verdadeira. Então as microfissuras ou microfibrilamentos, né, eles vão dar origem as trincas verdadeiras, caso a gente continue aplicando solicitação mecânica. E aí uma trinca, como a gente sabe lá, né, da mecânica tradicional dos materiais, ela é um concentrador de tensões, né? Então, se eu estou aplicando uma dada tensão na
trinca, o valor da tensão que eu estou aplicando é bem superior, né, ali, porque a área é bem menor, então força sobre área, eu vou estar aumentando drasticamente a minha tensão. E aí com isso ali vai favorecer a propagação dessa trinca, o que acarreta na fratura frágil do nosso material polimérico, né? Agora, muito curioso, né? O pessoal conseguiu avaliar o grau de deformação das macromoléculas poliméricas no interior das microfissuras e viu que chega a uma ordem de grandeza de até 200%, o que é muito significativo. Agora, quando eu pego o poliestireno, né, poliestireno cristal aí, que de cristal não tem nada, né, ele é 100% amorfo, então o termo poliestireno cristal é um termo usado na indústria porque ele é transparente, né, aí eles só fizeram analogia com vidro, né, lá e aí chamaram de poliestireno cristal. Ele vai chegar a uma deformação máxima de 10%. E aí fizeram uma como que é possível, né, eu ter macroscopicamente uma deformação de somente 10%, mas no nível microscópico, ali no nível macromolecular, as cadeias estão chegando a uma deformação de até 200% antes de se romperem no interior das minhas microfissuras. A questão é a seguinte: as microfissuras, né, os microfibrilamentos, eles não se formam de forma homogênea no poliestireno. Tanto é que a gente pode ver lá, no caso da régua fraturada, né, ela vai formando em algumas regiões específicas ali, né, distribuídas de forma não homogênea ao longo de todo o corpo de prova. E aí, quando uma delas, uma única microfissura, qualquer uma delas, consegue alcançar o nível de tensão suficiente para romper as cadeias poliméricas e se converter numa trinca, aquela trinca vai propagar e fraturar o material polimérico, né? Levar a fratura frágil do material polimérico. E aí não tem o que a gente fazer, né? Por isso que, apesar de no interior das microfissuras a gente ver deformações de até 200%, na nível macroscópico, né, no nível lá da peça polimérica, a gente vai ver uma deformação baixíssima, aí, 10%. E aí a gente poderia pensar, né, será que existiria então uma forma de elevar a capacidade de deformação do poliestireno? Essa pergunta é muito interessante do ponto de vista tecnológico, porque caso ele não consiga se deformar um pouco mais do que 10%, ele não vai conseguir competir, por exemplo, com policarbonato, que tem uma capacidade de deformação superior, né, do que ele. E aí, do ponto de vista de aplicação, ele perderia alguns nichos de mercado. E aí, o setor produtivo, né, associado ao poliestireno, tentando estudar, buscaram tentar encontrar formas de se aumentar essa capacidade de deformação dele, entendendo esse mecanismo de deformação de microfibrilamento. Qual foi a ideia que o pessoal teve? A questão toda do microfibrilamento, não gerar grande capacidade de deformação, é que as microfissuras, né, o microfibrilamento, ele é distribuído de forma heterogênea no corpo de prova, e no primeiro deles que a cadeia se rompe, se converte numa trinca e aí fratura frágil, né, não tem ponto de correr. Então a ideia deles, né, foi produzir um poliestireno tenacificado. O que eles fizeram? Colocaram no interior da matriz polimérica, né, de poliestireno, partículas elastoméricas, né, de uma borracha, estireno, butadieno, estireno, né, SBS. E aí, o que eles perceberam? Uma capacidade de deformação gigante. Fizeram os estudos, né, viram que quando se incorpora essa borracha, né, essa partícula elastomérica de SBS, primeiro, né, a gente vai ver um conceito importante aqui, que é em aulas futuras, de miscibilidade de blendas poliméricas. Então, primeira coisa, não adiantaria colocar qualquer elastômero aqui dentro, teria que ser um elastômero que apresenta compatibilidade com a matriz de poliestireno. Eu acho que até por isso a escolha do SBS, porque ele, de fato, como ele tem esses 2 meros de estireno, né, na cadeia, ele tem uma afinidade química bem alta com o poliestireno. E quando colocam eles, né, o que eles perceberam?
eles vão servir, cada partícula elastomérica, como um agente nucleante, né? Ele vai favorecer a nucleação das microfissuras, né, dos microfibrilamentos aqui. Com isso, como ele vai se encontrar em todo o corpo de prova, a formação das microfissuras vai ser bem superior do que no caso do poliestireno não tenacificado. Como eu tenho agora bastante microfissura formada, né, durante o processo de deformação, e cada uma delas contribui com 200%, isso vai ocorrer de forma bem intensa no começo, isso vai garantir uma maior capacidade de deformação. Muita gente poderia pensar assim, mas como eu estou colocando uma borracha, a borracha é elastomérica, ela consegue se deformar, então ela tem uma contribuição muito grande. É verdade, um elastômero ele tem uma capacidade de deformação muito alta, porém neste caso, né, do poliestireno tenacificado, que a gente chama de HIPS, ou poliestireno de alto impacto, né? Essa capacidade de deformação da partícula elastomérica, essa contribuição dela é bem, mas bem inferior mesmo, quando a gente comparar com a contribuição do mecanismo de microfibrilamento, que agora, nesse caso do HIPS, né, do poliestireno tenacificado, ele vai ocorrer de forma homogênea em toda a extensão do volume do meu corpo de prova. E aí, com isso, a gente teria a explicação do nosso terceiro mecanismo de deformação, em ordem, né? Seguindo em ordem de capacidade de movimento da cadeia. Com o primeiro mecanismo, estiramento a frio, né? A gente tem aí frações amorfas da cadeia polimérica muito acima da temperatura de transição vítrea, garante uma alta capacidade de movimento e, consequentemente, uma grande capacidade de deformação plástica. Segundo mecanismo, bandas de cisalhamento. Agora a gente vai se encontrar numa temperatura abaixo ou próxima à temperatura de transição vítrea dos materiais poliméricos, porém a gente vai estar numa condição bem próxima aí, ou até superior à temperatura de transição vítrea beta, né? O que vai garantir um escorregamento relativo, um pequeno movimento, escorregamento relativo das cadeias poliméricas umas sobre as outras, e, consequentemente, gerando a capacidade de deformação. Exemplo de material polimérico que consegue se deformar por bandas de cisalhamento, policarbonato. E a gente tem o poliestireno, né, como o exemplo do terceiro mecanismo de deformação, que é o microfibrilamento. Nesse caso agora do microfibrilamento, a gente vai estar muito longe das temperaturas de transição vítrea do material polimérico, né? Então aí, por exemplo, o poliestireno, a temperatura de transição vítrea é 100, a temperatura de transição vítrea beta dele é bem superior também à temperatura que a gente faz os ensaios mecânicos, que a gente aplica o poliestireno, e, consequentemente, então, essa capacidade de deformação é muito reduzida, porque o único mecanismo que se deforme é por microfibrilamento, formando aquelas microfissuras, né, que facilmente conseguem se converter em trincas e, com isso, servir como concentradores de tensão. Beleza? O polimetilmetacrilato também é um material polimérico que consegue se deformar por mecanismo de microfibrilamento, pelos mesmos motivos do poliestireno. A gente, na temperatura do ensaio, está muito distante da temperatura de transição vítrea desses materiais poliméricos aí, né? Ou temperaturas como a temperatura de transição vítrea beta, que possam garantir um pouco de movimento para a minha cadeia. E aí, o quarto mecanismo que eu queria apresentar para vocês é o mecanismo de deformação elástica não linear, né? Aí vou dar o exemplo aqui, se a gente pegar o diagrama de tensão e deformação para borracha, a gente veria ali, ao invés de ver aquela região linear, né, entre tensão e deformação aqui, a gente vê agora uma região não linear, né, no caso da borracha. Esses elastômeros, né, que a gente tem como exemplo a borracha, eles têm uma capacidade de deformação extremamente alta, né, dentre as classes de materiais poliméricos, aí são os que mais conseguem se deformar, né, chegando talvez aí a 1000% de deformação, 600, 800, 1000% de deformação.
E aí, uma questão, né? Primeira, como eu falei para vocês que o modo de elasticidade vai ser a inclinação da região linear ali, né? Da região do diagrama de tensão, deformação, região elástica, como que a gente definiria modo de elasticidade, então, de uma borracha? É possível definir modo de elasticidade de uma borracha, né? De um elastômero? É sim. Porém, ele só vai ser definido num dado valor de deformação. Por quê? Como ele não é linear, se eu falar, por exemplo, assim, o modo de elasticidade da minha borracha, como que eu vou obter ele? Pela tangente, né? Eu vou obter a tangente num dado ponto de deformação. E aí, com isso, eu sei qual que é o meu modo de elasticidade. E aí, se eu falar assim, a minha borracha tem um modo de elasticidade com um valor X, mas eu usei um dado valor de deformação, né? Eu obtive pela tangente um dado valor de deformação naquela curva. E uma outra pessoa determinou um valor de modicidade bem superior, só que agora ele olhou um valor de deformação diferente, a gente não conseguiria se comparar. Então, primeira coisa, para determinar a modicidade da borracha, é imprescindível que vocês sempre façam a relação em relação à porcentagem de deformação na qual vocês estão obtendo a tangente da curva, né? Para poder conseguir expressar o modo de elasticidade. Segunda coisa, né? As borrachas elastômeros, eles têm uma alta capacidade de deformação na região elástica, porém, a sua capacidade de deformação na região plástica é bem reduzida. Eles basicamente não conseguem se deformar plasticamente, né? Então, assim que a gente sai da região elástica não linear aqui, ele sofre a fratura. Não tem o que fazer. E aí, uma coisa interessante que eu acho dos elastômeros é que sempre eu estou falando para vocês, até agora, nos outros mecanismos, né, que seria estiramento a frio, bandas de cisalhamento e microfibrilamento, a gente sempre está falando de energia, né? Eu estou falando do material polimérico conseguir absorver energia associada àquela tensão mecânica e usar isso para movimento. Então, quando a gente se refere à troca de energia num dado sistema, o que a gente está falando do ponto de vista termodinâmico é entalpia, não é? Agora, no caso da elasticidade não linear dos elastômeros, né, da borracha, esses mecanismos que a gente observa não são relacionados à entalpia, né? Eles são processos entrópicos. Por quê? Se a gente pensar lá, o elastômero, ele vai ter então as suas macromoléculas e as ligações cruzadas, né? Essas interações intermacromoleculares aqui, né? Que vão garantir a configuração do meu elastômero polimérico, né? E aí, lembrando, primeira coisa, essa densidade de ligações cruzadas aqui não pode ser muito alta, porque se for muito alta, aí eu já não tenho mais o elastômero, eu tenho um termo fixo, né? Então, se eu tiver ali uma densidade suficiente para considerar aquele material como sendo elastomérico, quando eu aplico uma dada tensão, eu começo a orientar as cadeias poliméricas no sentido daquela tensão mecânica. Do ponto de vista entrópico, né, se a gente for olhar, o que a gente está fazendo nesse processo? A gente está tentando reduzir a entropia, né, parece, porque eu estou aumentando aqui o grau de ordem do meu sistema, né? Aí, quando eu removo a solicitação mecânica, essas interações aqui intermacromoleculares, que são as ligações cruzadas aqui do meu sistema, elas vão conseguir fazer com que as cadeias recuperem a sua posição original. E aí, fazendo com que isso, então, a cadeia, o meu produto polimérico, minha peça polimérica tenha uma alta capacidade de deformação. Aí as borrachas, aí, no geral, são exemplos desse caso, né? Então, borracha natural, as borrachas nitrílicas, aí a gente pode ter alguns produtos tipo gominha de dinheiro, né? Que o pessoal usa para guardar dinheiro aí. E uma característica bem interessante aqui, né? É que para que essa capacidade de deformação elástica não linear seja
autossuficiente, né, para ele falar aí 600, 1000%, a gente vai ter que estar muito acima da temperatura de transição vítrea. Então, por exemplo, eu tenho um elastômero que está tem uma temperatura de transição vítrea de 20 graus Celsius e eu vou fazer meu ensaio a 30. Primeiro, não vai nunca, né? Ter uma grande capacidade de deformação, porque a mobilidade das cadeias é muito pequena, né? Você está só um pouquinho acima da temperatura de transição vítrea. Para vocês terem uma ideia, o ideal seria a gente trabalhar com materiais poliméricos aí que tem uma temperatura de transição vítrea muito abaixo de zero, então vamos pensar aí menos 100 graus Celsius, por exemplo, menos 120 graus Celsius, e fazer um ensaio a 30, né? Que aí você teria um delta T, delta temperatura aí, suficiente para representar essa quantidade de energia, essa quantidade de movimento suficiente das cadeias para elas conseguirem se orientar no sentido da tensão mecânica e depois conseguir facilmente recuperar a sua posição original. Lembrando que voltar à sua posição original aqui, né, sair desse estado onde as cadeias estão mais orientadas para o estado original, onde elas têm essa conformação mais enovelada, vai envolver o conceito lá da aula de reologia, né, do número de Deborah, que é o tempo característico, né, o tempo gasto para a cadeia conseguir recuperar a sua tensão, a sua posição original. Então, tem esse outro ponto também, né, apesar do elastômero conseguir se deformar bastante, elasticamente a sua recuperação vai ser diferente, seu tempo de recuperação vai ser diferente dependendo da estrutura química da sua macromolécula, né? E aí, por fim, a gente teria um mecanismo de deformação elástico linear observado nos termofixos. Aí, no caso aqui agora do termofixo, né, que seria exemplar o cabo de panela, por exemplo, né, a baquelite é um exemplo aí, essas resinas de poliéster insaturado que o pessoal usa para fazer caixa d'água com fibra de vidro, né, por exemplo, ela sofre uma capacidade de deformação tendendo a zero, né, deformação plástica. Então, o que a gente vai observar lá? Se a gente pegar um termofixo, aplicar uma tensão mecânica, a gente vai ver inicialmente uma relação linear aqui entre tensão e deformação, né? Então vai dar para determinar o modo de elasticidade linear aqui, e quando chegar num dado valor de tensão lá, ele vai fraturar sem mesmo alcançar uma região de deformação plástica, né? Porque as cadeias agora no termofixo já não tem mobilidade nenhuma, a densidade de ligações cruzadas é tão alta que esse movimento da macromolecular é inviável, né? É como se cada ligação cruzada travasse o movimento da minha cadeia, e aí, como eu tenho muitas, da minha cadeia polimérica, e agora como eu tenho muitas ligações cruzadas, né, esse movimento, essa capacidade de movimento está tendendo a zero. E aí, com isso, a gente fecharia os nossos 5 principais mecanismos de deformação polimérica, que são estiramento a frio, bandas de cisalhamento, microfibrilamento, elasticidade não linear e elasticidade linear, né? E aí, então, a gente pegou aí exemplos de diferentes classes de materiais poliméricos, cada um com o seu mecanismo, né? E tentando fazer uma analogia entre estrutura e propriedade, que é bem importante para vocês entenderem. E aí, um ponto que a gente poderia pensar, né, agora, num nível mais macroscópico, né, se eu pegar um material polimérico, eu pegar aí um geral aí, né, e aí também agora aqui eu vou fazer de forma exagerada, e a gente fazer um ensaio de tração, um ensaio de compressão para o mesmo material polimérico, né, então peguei e preparei aí 10 corpos de prova, 5 foram para o ensaio de compressão e 5 para tração no mesmo equipamento, a gente vai ver, claro que eu estou exagerando aqui, né, mas a gente vai ver uma diferença bem característica entre o ensaio de tração e o ensaio de compressão. Por que o ensaio de compressão, né, essa diferença está em que sentido, né? Está no fato de que o ensaio de compressão vai apresentar uma maior capacidade de deformação, né? O material polimérico vai conseguir se deformar bem mais
em solicitações mecânicas por compressão. Por que isso acontece? Porque o ensaio de tração, né, ele vai acentuar esses defeitos do material polimérico, né? Então, por exemplo, eu preparei meu corpo de prova, ficou uma bolha, né, uma micro bolha, não é visível a olho nu. E eu tracionei, o que vai acontecer? Aquela bolha ali, ela vai funcionar como concentrador de tensões, e aí aquelas tensões vão contribuir para que aquela bolha comece a se propagar como uma trinca e o material fratura, frágil. Não tem o que fazer, né? Vai bem mais frágil. Agora, num ensaio de compressão, o que vai acontecer é que as tensões não vão levar a propagação da trinca, mas sim a fechar, por exemplo, aquela heterogeneidade, como aquela microbolha, né, que eu estou ilustrando aqui. E aí, com isso, então, o material polimérico vai conseguir se deformar bem mais, né? Então, esse slide que eu acho que é importante para mostrar que a mensagem que ele quer trazer é essa: dependendo do tipo de ensaio mecânico, dependendo do tipo de solicitação mecânica, um mesmo material polimérico, com o mesmo mecanismo de deformação, na mesma temperatura, tudo igual, ele vai apresentar respostas diferentes, né? Aí, como sugestão para a carreira de vocês, se você tem um material polimérico, você pensa em aplicar ele numa aplicação onde ele vai estar sob tração, e você faz um ensaio mecânico de compressão, é extremamente arriscado, porque você vai entender que ele se deforma de forma diferente do que na prática ele vai estar se deformando. Então, o ideal é a gente tentar se aproximar das condições reais às quais o material polimérico vai estar submetido. Um outro ponto importante também é qual que é a relação da temperatura com a capacidade de deformação do meu material polimérico, né? Com essa relação da temperatura com o diagrama tensão-deformação. Então, como a gente viu lá que a capacidade de deformação está associada à capacidade de mobilidade da minha cadeia polimérica, e quando eu aumento a temperatura, né, eu vou fornecendo mais energia para a minha macromolécula conseguir se mover, a gente vai visualizar o quê? A redução da temperatura vai levar a uma redução na capacidade de deformação do meu material polimérico, né? Chegando até mesmo ao material polimérico perder essa capacidade de deformação no regime elástico, se eu chegar em temperaturas abaixo da temperatura de transição vítrea, por exemplo, né? E foi lá como a gente ilustrou no polietileno, né? Lá no mecanismo de estiramento a frio, né, que a gente viu lá, o poliestireno ensaiado a temperatura ambiente, o mesmo polietileno ensaiado quando em contato com nitrogênio líquido, né, ele perdeu basicamente toda a sua capacidade de deformação plástica. E os materiais poliméricos também vão ser impactados pela velocidade do meu ensaio mecânico, né? Por quê? Primeiro, né, se eu aumentar a velocidade do meu ensaio mecânico, né, a gente vai conseguir ver aí um aumento na rigidez do meu material, né, ele vai gastar mais energia para se deformar, por exemplo. E por que isso acontece? Porque essa capacidade de movimento da minha cadeia, né, eu vou pensar na região elástica, eu apliquei a tensão, igual eu estava vendo lá na mecanismo de elasticidade não linear dos elastômeros, né, eu apliquei uma tensão. Aí o que vai acontecer nesse mecanismo de elasticidade não linear? As cadeias poliméricas vão começar a se organizar, se orientar no sentido da minha tensão mecânica, e quando eu removo essa tensão mecânica, elas recuperam a sua capacidade a sua configuração original, né? É um processo entrópico. Agora, se essa tendência da cadeia voltar, né, querer voltar à sua posição original, isso é uma característica entrópica, porém ela vai depender de tempo, né? Porque aí é aquele tempo necessário, aquele tempo característico que a gente viu lá em reologia, né? Para a cadeia conseguir recuperar essa configuração original. E aí, dependendo da velocidade com que eu faço meu ensaio polimérico, né? Meu ensaio mecânico, né? De tração, compressão, torção, flexão, enfim, do meu corpo de prova polimérico, eu vou alcançar velocidades de ensaio mecânico
próximas a esses tempos característicos do meu material polimérico, o que vai poder ocasionar numa certa dificuldade de recuperação durante a solicitação mecânica, né? E aí, com isso, então, eu teria uma influência no resultado, né, do desempenho da minha peça polimérica. E aí, como a gente tem costume aqui de fazer, né, nas aulas de comportamento de materiais poliméricos, comportamentos diversos, né, propriedades de materiais poliméricos, no final da aula eu gosto de apresentar alguns fatores e como eles podem afetar esses comportamentos, esses desempenhos dos materiais poliméricos. No caso de hoje, no comportamento mecânico. Qual é a linha de raciocínio que vocês sempre têm que seguir? Qualquer característica que facilitar o movimento da minha cadeia polimérica vai permitir uma maior capacidade de deformação plástica do meu material polimérico, né? Então, vamos pensar lá, se a gente manter totalmente todas as características iguais e mudar simplesmente a estrutura química, né? Então, vamos pensar lá o caso do polietileno que a gente conseguiu ilustrar. Se eu tiver uma cadeia ramificada, ela vai conseguir se cristalizar menos quando comparada a uma cadeia linear, então ela vai apresentar maior fração amorfa. Se ela apresenta maior fração amorfa, ela tem maior capacidade de movimento e com isso ela consegue se deformar mais, né? Cristalinidade, então, também mataria aqui nessa relação da estrutura química, né? Um mesmo polímero, vamos pensar lá, o polietileno de alta densidade, um com maior fração amorfa do que o outro, né? A gente teria o material polimérico com menor cristalinidade, ou seja, maior fração amorfa, apresentando maior capacidade de deformação plástica, né? A massa molar, né? Se eu reduzir massa molar, eu facilito essa capacidade de movimento. Então, o material polimérico conseguiria se deformar bem mais, né? Vamos pensar lá. Se eu tiver uma cadeia bem maior, a inércia dela é muito alta, então a capacidade de movimento é muito reduzida. E aí, com isso, então, ele deforma bem menos. Vamos fazer uma analogia lá com o polietileno. A gente viu lá o polietileno de baixa densidade e o de alta densidade. Aí um exemplo agora do polietileno de ultra alta massa molar, que tem aí 1,5 milhão de gramas por mol. A capacidade de deformação plástica dele é muito reduzida. Por quê? A mobilidade das cadeias tendendo a zero também, elas são muito grandes, né? Então uma inércia muito grande. E aí alguns fatores externos, né, também vão influenciar, como por exemplo o plastificante. O plastificante, como vocês vão ver nas aulas de aditivação, né, eles vão funcionar como substâncias químicas capazes de reduzir a temperatura de transição vítrea. Então, se eu reduzo a temperatura de transição vítrea de um material polimérico, o que eu faço na prática, mantendo a mesma temperatura do ensaio da solicitação mecânica, né, o que eu faço é aumentar a capacidade de movimento dela. Então, o que vai acontecer? A presença de um plastificante, ela vai reduzir a temperatura de transição vítrea, consequentemente aumentar a mobilidade da minha cadeia polimérica, o que acarreta numa maior capacidade de deformação daquela cadeia, né? Copolimerização, né? O que vai acontecer no caso da copolimerização? Se eu adicionar meros que possuam menor capacidade de movimento, então tipo poliestireno, adicionar meros de estireno numa cadeia de etileno, né? Então um copolímero de etileno, estireno, a presença dos meros de estireno, como eles vão reduzir a mobilidade da minha cadeia, eles vão levar consequentemente a uma redução na sua capacidade de deformação. A presença dos reforços, né, dos agentes de reforço, como fibras, por exemplo, eles vão poder
contribuir para aumentar o limite de resistência à tração do material polimérico, né? E a tenacificação, a gente viu lá o exemplo da tenacificação do poliestireno, que favoreceu para a nucleação das microfissuras e, consequentemente, aumento da sua capacidade de deformação. O que eu tinha para falar sobre mecanismos de deformação é isso, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Não se esqueçam de ter anotado todas as dúvidas e me procurarem para a gente conversar a respeito. Até mais, tchau.